foi o que me estimulou a estudar, foi uma situação com um capitão, né? Que me colocou na guarda do quartel para eu trabalhar e que me estimulou a situação. A situação. Me estimulou. Mas assim, diretamente com algum policial que eu tive alguma situação, inclusive pela pergunta dele, de repente, para tomar alguma satisfação, eu nunca tive essa situação. Eu acho que no meu dia a dia, por onde eu passei e trabalhei, eu tenho bons amigos, fiz bons amigos. Que ótimo. Né, por onde eu passei, por todas as unidades, eu acho que... não agradamos a todos, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, porra. Agradar 100%. Sempre não tem como. Mas eu não tive nenhum contratempo assim com nenhum polícia, não. Acho que... É porque eu acho que eles falaram que uma vez o Giroto, saindo do Giroto, veio aqui e ele foi que abordou um cara lá e na hora de ir embora deu um chute na bunda do cara, falou, vai, some daqui, meu. Acho que o cara tava falando alguma coisa, né? Aí passou uns tempos, o cara chegou lá como um aspirante. Aí ferrou tudo. Aí você, cadê Você lembra de mim, meu? Cadê o Giroto? Ei, Giroto, tudo bem? Você lembra de mim? Mas ele levou de boa, falou, não, pá, de boa, já era. Então acho que alguém era mais ou menos nessa pegada aí. Eu tive uma situação que, na verdade, eu já era oficial, né? Mas que gerou um certo desconforto na época, assim, com um determinado sargento lá na área do 15. Porque eu estava indo para minha casa, eu estava fazendo uma caminhada indo para minha casa, e nisso ele estava passando procurando uma rua, né? E como eu conhecia o pessoal ali, eu fiquei olhando para a barca para ver se conhecia alguém. Aí ele desceu e veio me enquadrar, né? Ele desceu, mão para a cabeça, normal, né? O padrão, sou oficial, meu funcional está aqui e tal, estou armado. Né? E aí ele estava perguntando uma rua, no primeiro momento ele perguntou sobre uma rua, conhece a rua tal? Eu não conhecia, né? Não conhecia e depois, e por conta disso, porque olhando ele veio abordar. Então, teve essa situação, né, com esse cidadão aí, que, ao meu ver, ali demonstrou um pouco de falta de profissionalismo. Despreparo. Despreparo, inclusive. Porque se você para um cidadão na rua, qualquer, e pergunta uma rua ou determinada rua, ele não tem obrigação. Primeiro que não tem obrigação de saber. Exatamente. Primeiro não tem nem obrigação de saber que você está em ocorrência. Né? O que eu falava sempre, inclusive, para os policiais. Muitas vezes em viatura e tal, eu falei assim, olha, é o seguinte, você liga a sirene aí, mas não desliga o seu cérebro. Liga lá em cima, não desliga aqui embaixo. Exatamente. Né? Você está no deslocamento, a gente está para atendimento de ocorrência, a gente está sabendo porque a gente está no deslocamento, mas muitas vezes aí o cidadão está passeando com o carrinho dele, com a família dele, ele não tem obrigação nem de ouvir, de prestar atenção. Né? Então, esse determinado sargento aí, à época aí, teve essa questão, chamei o oficial dele depois, ia tomar as providências aí que tinha que tomar, né, por conta disso, mas já era oficial aí na época, né? E depois eu passei com a barca de rota lá e estava lá no batalhão, olhando meu tal, falei, então, você está no lugar certo agora, no administrativo, né? Porque na rua, você, né? Podia não ter tomado uma invertida dessa, né, mano? Mas sabe, isso mostra um despreparo, mas não tive nunca essa situação de voltar lá para que, não, agora eu vou perseguir, uma situação de perseguição. Questão de uma situação de perseguição, né, mano? Eu acho que... A coisa como né? Eu já tenho, assim, boas lembranças de um policial rodoviário, cara. Né? Tô indo para casa... eu não sabia que tem um valinho que você assina lá, põe a placa, os seus dados, depois você paga no outro dia o pedágio, né? E eu tô indo para casa e cadê minha carteira? Ferrou, meu. Puta, eu tenho um pedágio logo à frente. Falei, e agora, mano? Nisso ia aí numa viaturinha do CPRV na minha frente. Né? Toque de farol, os meninos bem atentos, estacionaram. Eu desci e fui lá tirar uma informação para não passar vergonha no pedágio. Exatamente. Eu não tinha dinheiro, minha carteira tinha ficado da empresa. Eu fiz até um documento, mandei até para o CPRV. Um elogio. Fiz um documento. Boa, legal. O menino foi lá no porta-mala da viatura dele, abriu o porta-mala da viatura, pegou uma bolsa, pegou R$5 do dinheiro próprio dele, paga o pedágio e vai embora. Fiquei olhando para ele e falei, mas preciso te devolver, como é que eu faço? Vai com Deus. Vai embora, Antigó. De boa, cara. Aí anotei o prefixo da viatura, cheguei em casa, liguei, lá no posto da Castelo Branco, me deram os dados, RE, tudo bonitinho deles. Eu providenciei um documento e mandei. Por sinal, a comandante dele era uma policial feminina. Né? Pô, Isso legal, daí cara.
uma bela de uma atitude dos meninos da Polícia Rodoviária comigo. Não A gente tive fica dissabores. feliz, né? A gente É, fica eu feliz lembrei quando a gente eu vê lembrei da história, uma eu situação acabei assim, né? O lembrando. policial, sabe, tratar bem, independente de quem seja. não tem eu sempre estive, quando eu estive no patrulhamento, eu estava na rua para ajudar, cara, independente de quem Dá um fosse. força, é. Entendeu? É o nosso trabalho, é o dia a nosso dia. trabalho. Quantas vezes pô. já parei a barca, um cara com o pneu furado, isso aí era comum, a gente parar, Boa. ajudar a pessoa a trocar um pneu. Na Via Dutra, uma vez, nós paramos uma família que estava lá desesperado, e você sabe que a maioria passa e ninguém nem olha, né? E o cara, com a família lá, paramos para verificar o que era, estava com o pneu furado, ajudamos o cara a trocar o pneu, e fizemos o apoio até uma borracharia. Pô, esse cara mandou uma carta depois lá de agradecimento, Isso é que foram gratificante, os anos né? que apareceu, local ermo ali que costumeiramente Legal, tinha a legal. situação de roubo ali naquela região. Você entendeu? E a gente Eu fica acho feliz que- quando há retribuição, né? Exatamente, Você falou isso daí, eu exatamente. lembrei, eu já contei várias vezes que eu estava na salinha Farah Maluf, é a mesma coisa de noite, uma senhora com pneu furado, né? Ela estava ali, eu acho que esperando o guincho, porque geralmente mulher, não é toda mulher que sabe trocar um pneu, né? Sim. Tá esperando o guincho, eu parei, falei, tudo bem, senhora, o que aconteceu? O carro... Não, tô com o pneu furado. Falei, não, nós vamos trocar o pneu para a senhora, pode Acabou. cancelar o guincho, pode cancelar o seguro, nós vamos trocar. Aí até o polícia estava comigo, eu sabia que ele estava com as costas zoadas, eu falei, fica na segurança que eu troco. Aí troquei o pneu, tudo. Falei, pera, coloquei lá, falei, ó, avisa o marido da senhora, né? Para arrumar o pneu depois, para a pessoa não ficar sem step, né? E eu fui embora. Acabou. Passou no outro serviço. Aí, ô Castro, quer senhor lá no batalhão, comandante. Aí eu já olhei pro parceiro e falei, o que nós fizemos, cara? Meu, Fizemos isso alguma é coisa? terrível. Eu passei por isso. Tô entrando no corpo da guarda, ó, vai lá. Ah, você Pô. contou lá. Meu Aí eu Deus, falei, isso é e aí, terrível, mano, vamos cara. lá. Aí chegamos lá, entrei. Aí na hora que eu entrei na sala, eu já vi a senhora, né? Reconheci Sim. e vi um cara. Eu falei, aí me veio na cabeça de imediato. Eu falei, não acredito que essa mulher veio reclamar de mim, né, meu? Pensei, né? Aí me apresentei pro coronel, ó, coronel tal, não lembro o nome dele, coronel tal, marido dessa senhora, né? Veio aqui agradecer pessoalmente aí pra você ter Olha isso. parado lá, é um trocado o pneu do carro reconhecimento, dela. Isso é né? muito gratificante. né? Ele falou assim, ó, e o coronel falou, ela não falou lá porque eu oriento ela a não falar, entendeu? Que ela é esposa de oficial, tudo. Eu falei, né? Cada um orienta a pessoa do jeito que quer, né? Eu falei, não, mas isso daí é um trabalho que a gente, né, isso daí eu falei até para ele, falei assim para ele, o senhor sabe que isso é o normal do humor policial, né? Sim. A gente vê os, A prestação do serviço. ali tá na exatamente, rua, outra não coisa só que eu a fazia situação. direto, que eu tava à noite, o cara tava patrulhando ali, via um portão aberto, o cara guardando o carro, parava, ligava o giroflex ali, Vê se não tá acontecendo aguardava, nada. aguardava o cidadão É. guardar o carro. Às vezes, quantas vezes guardava o carro, o cara falava, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu tô esperando o senhor guardar o carro. Isso aí nós Fazer fazíamos. segurança. Você me fez lembrar. Isso aí nós fazíamos na rota noturna, né? Até hoje, as pessoas que observavam nós fazendo isso, o cara fala, por que esses polícias estão me olhando? Porque a viatura está vindo, você viu o cara abrindo o portão, nós parávamos na viatura, podia estar frio, estar calor, tal que fosse. Parava, descia os 4, cruzava o braço, ficava olhando o cara guardar o carro. Às vezes o motorista ficava sentado, descia os 3, ficava olhando o cara guardar o carro. O cara guardava o carro, fechava o portão, montava na viatura e ia embora. Mas isso, E o cara, eu acho que essa até é a hoje essência do então, patrulhamento. o cara não Exatamente. sabe. Essa é a essência do patrulhamento. E tem muitos policiais que não fazem Não isso. fazem. Né, o policial trabalha na área dele Eu lá fiz, e nós fizemos. não sabe, por exemplo, pô, você está no subsetor, você tem a obrigação de saber, ó, essa rua mora um polícia, aquela outra mora outra polícia, entendeu? Exato. Não que você não vai beneficiar a sociedade, mas se tem uma rua que tem um policial que mora ali, você tem a obrigação de passar ali. Dá Castor, uma mas- atenção, né? Dá uma atenção. Mas pô. você sai para patrulhar a área dos outros, a área vizinha, muitas vezes a sua casa está ali. É isso que acontece. Exatamente. Então, nada mais justo. Eu fazia como comandante de companhia, eu fazia questão de falar para os policiais, passa nas ruas onde moram os policiais aqui. Nós também temos que patrulhar o nosso quintal. Exatamente. Tem que observar aqui. Ó, Apoio pro colega Eu pedi que a tá Deus que colocasse um saindo cara da para situação. patrulhar a minha área da minha casa e que fosse igual a mim. Entendeu? Porque eu sabia que ia ser bem patrulhado. Tem um cabo lá na área do 20º Batalhão, Barueri ali. Estou eu lavando meu carrinho lá, passando lá, limpando calçada. Eu estava fazendo alguma coisa lá. E a viaturinha da área vinha vindo. Aí eu, por educação, eu falei, Steve, tudo bem? Ele foi até o fim da rua, manobrou e parou em frente à minha casa.
Apresentei e tal, oh, prazer, tal, pô, que bacana, não sei o quê. Então, ficamos ali conversando uns 15 minutos. E eu gosto de facas. Eu tenho uma coleção de facas, gosto de facas. Bem, ofereci uma água, tal, mostrei minha coleção de facas, dá para ele, tudo bonitinho. Você acredita, quero que chegue essa mensagem a ele. Ele foi lá na mochila dele, pegou uma Imbel, dele particular, falou, Tó, isso aqui é um presente para você. E o cara nunca me viu, meu. Uma faca da Imbel? Me deu uma faca da Imbel. Caraca, Eu vou te mandar fotos das facas que eu tenho depois no seu privado. Esse menino nunca me viu. Falar em faca e arma top, branca, hein, teve mano? uma pergunta aí dessa aí. Teve. Armas brancas aí, né? É uma arma, né? Sim, é uma arma. É não uma deixa arma, de ser não deixa de ser uma arma. sim. Eu lembro que a pergunta que fez é que falou assim: se podia portar uma arma branca, mesmo sem maldade, né, meu? Não, porque não a existe. arma, ela tem, eu não vou lembrar agora, mas ela tem até uma quantidade de centímetros. A lâmina, né? A lâmina ali, ela não é considerada como uma arma, né? Por exemplo, um canivete. O cara tem um canivetinho, ele assim, não é considerado uma arma. Normal você abordar um motorista, por exemplo, de caminhão. O cara Exatamente, coloca uma faquinha deve para ter cortar especificações uma certas fruta. aí, né? Tem que se observar exatamente. Analisar Às vezes o cara- caso a caso. O cara às vezes está transportando uma faca, mas ele é açougueiro, ele sei lá o quê. Exatamente. Então, cada situação é uma situação. Analisar caso mas, a via caso. de regra, a arma branca por si só, se o cara não tiver nada a ver com o uso daquilo no dia a dia, vai caracterizar portar uma arma branca, né? Olha lá, o E aí, Edivaldo Christian. Parabéns, Sargento Cássio, e minha continência ao senhor e aos meus grandes amigos, com todo respeito. Tive a honra de trabalhar na base com esses rotarianos. Opa, Opa, obrigado. Edivaldo Christian. É isso abraço. aí. Valeu, Abraço, Edivaldo. abraço, Tamo junto, Edivaldo. meu irmão.